Boa noite, gente. O Roberto é um grande apresentador, vocês concordam comigo, né? Pelo amor de Deus, o que falar? Obrigado pelo carinho de todos. Eu gosto de pensar que o Centro Espírita é uma casa espírita. E é exatamente assim que eu me sinto aqui, na minha casa. Então, muito obrigado, uma alegria estar aqui, poder estar aqui. E, vendo o Roberto falando sobre os cursos que a casa oferece, realmente são muito importantes. Porque nesses cursos eu tenho certeza existe a oportunidade de aprofundar, de pensar com calma em cada questão que pode mudar a nossa vida. Porque assim, enquanto a gente esperar que a nossa vida mude, a gente senta. Mas o que está nas nossas mãos é nós mudarmos diante da vida. E para isso, só com reflexão, só com recebendo ideias que a gente não tinha, e ideias boas, é claro, né? E para isso nós temos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos livros das obras básicas, nas palestras, que vêm nos trazer um pensar diferente, que com certeza, passando pelo nosso critério de avaliação, pode ser absorvido e pode ser descartado, né? Cabe a nós decidir tudo isso. Bem, o que te perturba, né? Normalmente, sempre alguma coisa está nos perturbando. É muito interessante que, se não me engano, no livro Boa Nova, Jesus comenta que a gente precisa perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Nesse livro ele coloca dessa forma. E ele vai um pouquinho mais além, e essa parte é muito interessante. Cada ofensa que venha a perturbar o teu coração. Então vejamos que a gente precisa perdoar tudo que perturba o nosso coração. Se a comida estiver muito salgada, se a gente perder o ônibus, se tiver muito calor, muito frio, são coisas que perturbam o nosso coração, menos ou mais. E a gente tem que perdoar tudo isso, porque senão a gente não vai ter paz. Senão a gente não vai estar bem. A gente vai acumulando incômodos e chega uma hora você fica com um enorme incômodo. Porque tanto bem quanto os incômodos são acumulativos. Eles vão sedimentando dentro de nós, vão criando camadas e vão amargando a nossa vida. E é por isso que a gente fica uma pessoa amarga. Não é o mundo que está amargo, não é a vida que está difícil, sou eu que amargo o que eu degusto, o que eu vivo, né? E aí, se você come um pudim delicioso, ele está estranho, está amargo, é a minha boca, é a minha sensibilidade. Então a forma como a gente vê muda tudo. Por isso que eu gosto de pensar que a doutrina espírita é uma forma de ver as coisas, de ver a mim, de ver o outro, de ver a vida, de ver o Pai, de ver Jesus, e isso me transforma. Por isso que esse é o caminho. Os problemas vão continuar aí, porque eles são muito úteis. Eles existem para nos incomodar, para nos perturbar. Para quê? Para que a gente descubra a solução definitiva, que é a compreensão profunda que eu vou construir dentro de mim para viver qualquer situação e viver bem qualquer situação que a vida apresentar. Mas você sabe que nessas minhas andanças aí, eu descobri que eu não quero mais ser palestrante. Agora vou falar que eu sou um conversador. Porque eu gosto mesmo é de conversar, não de ficar falando sozinho aqui, né? Por isso que essa palestra já é a 12ª que eu faço com o mesmo tema, e ela funciona assim, é uma pergunta para vocês. E eu abro para que alguém coloque para a gente o que está perturbando o seu coração, sem necessariamente falar de questões pessoais, sem entrar em detalhes, né? Mas falar, olha, está me incomodando tal coisa, tal assunto, tal questão, e a gente vai conversar, se vocês me permitirem, sobre isso, tentando trazer a doutrina para a prática.
Não que eu consiga representar a doutrina, nem consiga interpretá-la adequadamente. Por isso que eu quero colocar essa ressalva. É a minha forma de ver como que a doutrina se adapta a todas as situações da vida. Como que o Cristo e a doutrina se adaptam a todas os nossos incômodos. Tá bom? Alguém gostaria de colocar o que está incomodando o coração? Pois não. O que incomoda muito, eu acho muito sofrido, é a tal da reforma íntima. O que incomoda muito é a tal da reforma íntima. É a gente se conhecer, a gente ter consciência do que precisa mudar e como mudar. Essa tal da reforma íntima é doida. Deixa eu ver se eu entendi. O que incomoda é ter que fazer ou o processo? Como fazer o processo Sim. de mudança? Sim. Eu pensei muito sobre essa questão da mudança, sabe? Todo mundo diz que mudar é difícil, certo? Todo mundo fala isso. Mudar é muito difícil, nossa, tal. Descoberta de como mudar. Eu cheguei à conclusão, para mim, e eu coloco para vocês, e eu acho que eu cito alguma coisa nesse livro que eu preciso ler de novo, que eu já esqueci tudo que está aí. Faz tempo, faz 3 anos, 4 que eu escrevi. Eu não acho que mudar seja difícil. Não. O difícil é querer mudar. Porque quando você quer mudar, não, pensa nas coisas da vida. Eu não quero mudar da minha casa, não. Eu gosto tanto daqui e tal. Não, vai dar um trabalhão. Não vou mudar. Né? Aí você ganha uma casa nova. Do jeito que queria, por exemplo. Ou então, aparece uma casa do lado da casa de um parente muito querido. Você muda no outro dia. Não muda? Fácil. Todos aqueles obstáculos desapareceram. O cansaço desapareceu. Mudar não é difícil. O difícil é a gente querer. E a grande luz que me foi dada sobre isso está na questão 909 do Livro dos Espíritos. Eu falei para ele, deu uma burdoada. A resposta da questão 909 é a mais atordoante do livro inteiro. Eu parei nela e falei, meu Deus do céu. Eu não vou reproduzir bem, mas vou deixar vocês curiosos, né? Mas lá fala, resumindo, que pra gente, olha só o que está escrito, para a gente resolver os problemas da vida, precisa que a gente faça esforços insignificantes. Muito. Ele coloca muito antes. Muito? Muito insignificante. Não precisa fazer, ele podia ter falado poucos, né? Não, é muito insignificante. Eu fiquei horrorizado com a resposta. Falei, esse espírito nunca nasceu aqui, nessa vida. Não é possível, nunca encarnou. Não é possível. Nunca passou por aqui. Né? Brincando, né? Porque certamente sim. E ele termina dizendo que o que nos falta é a vontade. E pensando sobre isso, eu pondero o seguinte para vocês também analisarem. A maior força que existe no universo é a vontade do Pai. Ela não tem obstáculos. O que o Pai decide ok? Estamos nós aqui por vontade dele. O universo existe, as estrelas estão aí, o sol se levanta amanhã, porque ele tem essa vontade e estruturou leis que fazem tudo isso funcionar. Lei da gravitação, lei da física, um monte de lei. Muito bem. E quem somos nós? Nós somos filhos dele. Isso não é pouca coisa, gente. Já disse isso aqui. Isso é muito. Nós somos a obra-prima deste Pai. Tudo vai desaparecer. O sol, daqui a alguns bilhões de anos, se apaga. A Terra será consumida nesse processo e vai se reduzir a cinzas. Nós não passaremos. Nós continuaremos a nossa trajetória de felicidade.
Porque nós somos imortais. A matéria e tudo que existe é mortal. O Pai eterno, não tem começo nem fim, nós imortais. Tivemos um nascimento e não teremos o nosso fim. Olha só a nossa importância. E como nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e evidentemente a gente não está se referindo na forma, porque Deus não tem forma, e talvez nós também não tenhamos enquanto ser, enquanto espírito, nós também temos a nossa vontade. E ela é muito poderosa. Quantos casos aí que nós temos, só para dar exemplo, de pessoas que estão lá prestes a desencarnar e não desencarnam até uma pessoa chegar. Quantos casos? Quem é que segura essa pessoa encarnada? É a vontade dela. Daqui eu não saio enquanto o filho, a mãe, o pai, seja quem for, chegar aqui. Ela segura o corpo, gente. Ela dá vida ao corpo com a sua vontade, que é uma energia poderosíssima que a gente desconhece ainda. Isso é só um exemplo. Quantas pessoas cheias de dor, com problemas, com cansaço, se levantam da cama para cumprir aquilo que ela acha que tem que cumprir? Ela, a pessoa. Quantas? Por quê? Quem é que levanta? A vontade? A vontade pega a pessoa por aqui, ó, vamos. Pega o corpo, né? Por aqui, vamos. Né? Doa quem doer, né? E talvez o nosso processo evolutivo seja descobrir essa vontade. Os motivos que faz com que elas se movimentem, o que nos motiva a ter vontade, e aí tanta coisa. Então, chego à conclusão, por conta de toda essa reflexão, de que mudar não é difícil, quando nós queremos mudar. E aí a segunda parte, última da sua pergunta: como? Muito bem. Parte dos exercícios do aprendizado está em descobrir qual é o problema. Às vezes você leva um problema na escola, você não entende nem por onde começar. Né? Por quê? Muitas vezes você não entendeu o problema. Quantas vezes a gente está tentando resolver o problema de uma forma e essa forma não tem nada a ver com a solução? Estou falando de coisas práticas mesmo, né? Pessoal que é eletricista, ou encanador, ou pedreiro, que tem sérios problemas sobre isso, às vezes ele está pensando uma coisa aqui e o problema é lá. E às vezes, quando descobre o problema, mexe um negócio assim, resolve tudo. Então, a maior parte do problema é em descobrir exatamente qual é o problema. Olha os médicos, um monte de exame, para quê? Descobrir o problema, dar um diagnóstico. Depois, toma esse remédio, pronto. Tentou 50 remédios diferentes, nenhum adiantou. Por quê? Porque ele não sabia qual era o problema. Nós precisamos descobrir qual é o ponto de resistência que nós temos. E cada um tem o seu, para cada problema. O que está travando? Que chave que está emperrada, que não gira dentro de nós? Uma pergunta boa de fazer: o que eu não quero fazer? Geralmente o que você não quer é o que te segura. O que eu não quero? Em que ponto eu não quero mudar? Em que ponto eu não abro mão? Coisas assim. Claro que você falou de forma genérica, e eu preciso responder de forma genérica também. Mas o autoconhecimento, que muitas vezes também é um problema, né? Faz parte do processo de reforma, para a gente chegar no autoconhecimento, pelo menos começar, a gente precisa vencer a resistência ou o medo de olhar para si. A gente pensa que a gente vai olhar para si e ver um monte de erro. Não é verdade. A gente pensa que vai olhar para dentro e ver um monstro. Ver uma coisa que a gente se vergonha. Não acredito. Não acredito. Porque nós somos imensamente mais ignorantes do que maus. Tem alguém mau aqui?
Viu? Não tem. Ah, mas eu faço muita coisa errada. Faz. Por quê? Porque ignoramos um monte de coisa. A criança que está aprendendo a andar, ela cai um monte de vezes, até ficar de pé. Ela errou? Errou. Ela errou no processo de ficar de pé. Tem algum problema? Nenhum. Por quê? Porque a gente entende que se ela não fizer isso, ela não anda. E por que a gente não faz o mesmo tipo de análise e julgamento conosco? Por quê? A gente é tão cruel com a gente. A gente é cruel e quando acha alguma coisa desse tipo, a gente fica se sentindo uma pessoa mais feia. Mais horrível, a última. Talvez esse seja o grande problema. E no meu julgamento, no meu entendimento, este é o problema do ser humano. Não se amar. Parece-me que tudo nasce daí. Tudo. Todas as nossas dores nascem do não autorrespeito, do não auto-amor que eu tenho por mim. Esse é o grande X. Um momentinho só, acho que você levantou a mão antes. Já respondi? Então tá bom. O maior erro é o orgulho. O orgulho é a gente não aceitar o que a gente está fazendo de errado. Sim. O orgulho da gente não aceitar que está errado. O que eu acho que acontece dentro da gente? O nosso orgulho tem uma imagem de nós que é perfeita. Alguém que não vai errar nunca, que já sabe de tudo, que entende tudo e que está sempre certo. Esse é o nosso orgulho. Aí quando alguém nos critica, por exemplo, esse orgulho dói no orgulho, que é uma parte de nós. Dói por quê? Porque ele compara o que nós fizemos de errado, ou de imperfeito, melhor dizendo, e o que ele esperava. Como não bate, incomoda, dói, né? E não precisa alguém te criticar, basta eu ver o meu erro, eu também sinto isso. Por isso que o orgulho, que muitas vezes manda em nós, porque ele age de forma imperceptível, ele está muito... A gente está tão com ele que a gente já está acostumado com ele, pensa que ele somos nós. Não, ele é ele, eu sou eu. Eu preciso identificá-lo, por isso que é interessante olhar para si e falar, eu quero isso porque eu estou me comparando. Comparar é orgulho. Eu quero isso para ser maior. Orgulho. Então, quando eu identifico, e isso já é o começo, um bom começo do autoconhecimento, quando eu identifico, eu consigo decidir diferente. Não vou fazer isso para aparecer lá para todo mundo me aplaudir. Não vou. Você pode decidir assim, né? Então, o orgulho faz com que a gente sofra quando a gente erra, porque ele não suporta isso. O que é uma bobagem. Porque errar faz parte da vida. O pai está esperando a gente errar. Da mesma forma que o pai está esperando a criança que está engateando lá tomar uns tombinhos. Raros filhos andam sem cair. E é tão difícil cair que a gente cai com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos. Você vê como é difícil cair, é difícil andar. Andar é dificílimo, a gente passa a vida inteira tentando e ainda cai. E por que alguém é criticado? E por que a gente se critica? Só porque eu não consegui perdoar? Só porque eu desrespeitei? Só porque eu ofendi? Sendo que eu sou aluno. O aluno pode errar. O que ele não pode é se conformar com o erro. É achar que ele não precisa acertar. Este, de fato, é o grande problema. Que outro incômodo nós temos? Você lançou uma vez, eu não sei aonde, nessas andanças nossas aí de música, de trabalho junto, eu não sei aonde, mas você colocou um exercício e me fez lembrar agora. Você fez uma pergunta, mais ou menos, não vou lembrar o certo, mas você vai lembrar que é sua. Você perguntou assim, como Jesus te viu? E aí cada um começou a falar, eu sou muito mal, porque aquela ideia, né? E aí você conclui magistralmente, dizendo, não, isso é você que se vê assim. Sim. Jesus não te vê dessa forma. Não. Eu gostaria que você refizesse isso, que eu não lembro como você colocou aquela noite. E lembrando também, porque a gente quando é criticado, ou quando alguém levanta lá uma coisa, uma situação na vida que você fez há 10 anos, você não é mais aquela pessoa de 10 anos, de 20 anos atrás, de 30, e
tem aqueles carregadores das imperfeições alheias que vem e toda vez que vem joga fora, isso aqui é seu. Né? Você já não é mais aquilo, mas continua. Isso magoa. Lembrei também quando Jesus chega naquele encontro com Levi está ali com Mateus, né? Mas até então era Levi. E Jesus convida ele e fala assim, Levi, venha comigo, a partir de agora você vai ser uma... E aí ele fala assim, mas não, eu sou um cobrador de impostos, como não posso, né, te seguir, você nem me conhecia. E aí Jesus finaliza dizendo para ele que era para ele vir ensinar que o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. Né? Isso está no Boa Nova. Exatamente. Esse final, Jesus falando, o homem é mais frágil do que perverso, é algo que me ajuda muito a me olhar e a olhar o outro também. Quando eu me sinto ofendido, percebam como eu disse, hein? Quando eu me sinto, não é quando o outro me ofende. Porque às vezes o outro não me ofendeu, mas eu me senti. Por isso que eu disse que a lente é minha, de como eu vejo. Quando eu me sinto ofendido, nas minhas reflexões, como eu estou tratando esse sentimento dentro de mim, também lembro que se a outra pessoa quis me ferir, ela está agindo por fragilidade e não por maldade. Porque é assim que todos nós agimos também. Por uma insegurança. Por que a gente ataca? Porque a gente se sentiu atacado, porque a gente se sentiu acuado, porque a gente tem medo. Ninguém feliz ataca ninguém, gente. Ninguém. Porque está tudo bem, está tudo ótimo. Né? Então, essa colocação de Jesus, está no Boa Nova do Humberto de Campos, é assim, muito importante para mim. Me ajuda demais. Por isso agradeço ao Humberto de Campos e ao Chico por ter escrito esse livro. Sobre a questão de Jesus, dentro do processo da gente se olhar de uma forma melhor, de uma forma verdadeira, porque a gente se olha de uma forma estereotipada, uma forma com crenças irreais. A gente, nós somos muito estranhos, a gente não se conhece, mas se julga. Como que eu consigo julgar alguma coisa que eu não conheço? Não tem sentido. Eu sou muito feio, você se conhece? Para dizer isso? Não. Eu sou muito frágil, você se conhece? É o suficiente para dizer isso? Então por que diz? É mais um sentimento de fragilidade que uma fragilidade verdadeira, né? Então, Jesus nos conhece muito bem. E é por isso que Ele nos dá as dificuldades. Porque você não dá um trabalho para alguém incompetente. Você vai lá numa empresa, tem um problemão, você vai chamar o melhor funcionário, não o pior. Tá certo isso? Claro. Estou com um problema de vazamento terrível aqui, vou chamar o melhor pedreiro, o melhor encanador que eu conheço. E eu vou dar para ele o quê? Um problema. O meu problema, inclusive, não é nem dele. Não é bom? O Pai nos dá um problema. Por quê? Por isso a gente pergunta assim, mas por que comigo? Por que eu, meu Deus? Essa pergunta está errada. A pergunta é por que não? Por que ele não daria para mim esse problema? Será que ele me acha incompetente? Para dar para o outro, não dá para mim? É assim que a gente faz na empresa, quando dá um projeto super, uma meta, para o outro e não dá para mim. Nossa, acho que o meu chefe está achando que eu não sou capaz. Então, o nosso chefe, o Pai, nos acha muito capaz. Por isso que a minha proposta é que a gente pare de dizer que a gente tem problemas e comece a dizer que a gente tem desafios. Desafios. Coisas que nos desafiam a criatividade, nos desafiam a nossa forma de ver que pode melhorar. Por isso que está aí o problema, o desafio. Desafia a nossa capacidade de entendimento para que a gente amplie. Como que você amplia o que você tem? Sendo desafiado. Se ninguém faz nada com você, você vai continuar daquele tamanho.
Quando que a gente cresce? Numa festa ou num desafio? Num desafio. Uma festa a gente não faz nada. Assim, uma festa é um lugar de conforto, um lugar que está tudo bem, normalmente, né? Um lugar que, vamos conversar sobre amenidades, vamos tomar uma bebida, comer alguma coisa, ouvir uma música e ir embora. Pronto, acabou. Tem algum problema numa festa? Nenhum. E você entra e sai da mesma forma. O Pai está investindo em nós quando nos dá os desafios da vida. Está confiando em nós e a gente briga com Ele. Acha que Ele não gosta da gente, faz aquele mimimi todo, né? Aquele drama. E é tudo para que a gente seja feliz. Por isso que eu disse, no que o Roberto lembrou, que Jesus nos conhece muito bem. Conhece em que ponto a gente realmente está muito fragilizado, em que pontos que Ele pode nos dar grandes desafios porque a gente dá conta. A gente só não acredita nisso. Mas a gente dá conta. E eu vou contar uma coisinha sobre acreditar que tem a ver com a vontade, tem a ver com o que a gente está falando. Então, naquela época, eu propus que nós nos colocássemos na frente de Jesus em pensamento, lá no seu quarto escuro, em prece. Imagine que você está na frente de Jesus e diga para Ele, em voz alta, uma coisa extremamente importante que Ele já sabe, mas que você não sabe, que você não acredita que seja verdade. Diga para Ele: Jesus, eu sou uma boa pessoa. Eu sou bom. Não é simples dizer isso. Estou tentando ser, né? Não. Veja, eu não sou perfeito. E eu não disse isso. Eu não disse que a gente é perfeito. Porque a gente não é. Nós estamos em crescimento. Mas todo mundo quer ser bom. Porque ser bom nos realiza. Todo mundo sofre quando não é bom. Porque quando a gente não consegue ser bom, isso agride a nossa essência. Por isso que sofremos. Então, quando eu falo eu sou bom, não estou dizendo que eu estou acabado, estou um ser acabado, um ser perfeito. Eu estou dizendo que a minha essência é boa. Mas por isso tem que falar em voz alta, porque eu preciso ouvir. Eu preciso me convencer disso. Não para ficar orgulhoso, pelo contrário, mas para se encaixar na exata posição que a gente está. De saber pouquíssimo e não saber muitíssimo. Essa é a posição do humilde. Aquele que sabe o que sabe e que sabe o que não sabe. Por isso que a gente fica humilde. E humilde não é aquele que se deixa humilhar. Humilde e humilhar é diferente. Humilde é aquele, como eu disse, que sabe de si, que sabe quem é, que sabe o que quer. Que sabe muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que deve fazer. Que pensa. O orgulhoso tem certeza que sabe tudo, que é o melhor que todo mundo, etc. Mas tem uma certeza daqui para fora, daqui para dentro, tudo frágil. É assim que somos. Ok? É isso, Roberto? Eu sou bom. É um exercício que a gente tem que fazer diário. Ele já sabe, não é para ele, é para você. E eu digo para colocar-se diante de Jesus, porque diante dele a gente tem dificuldade de mentir. Né? Se eu sei que ele está me vendo, ele sempre está vendo, né? Ixi, eu preciso falar uma coisa séria aqui, né? Então, assim, você tem que descobrir dentro de você alguma coisa para conseguir falar isso com verdade. É uma libertação, gente. É uma libertação. Esse exercício. O que mais? O que perturba o seu coração?
Oi. Fazer só uma introduçãozinha para a minha pergunta. Dentro disso que você está falando, de maestria, né, com clareza total, cala na consciência de todo mundo, no coração de todo mundo. Agora eu te pergunto, qual que é a dificuldade, se você já conseguir identificar, do Espiritismo ser mais disseminado, entendido, seguido por mais pessoas? A pergunta dele é qual a dificuldade do Espiritismo ser mais disseminado, ser mais entendido. Cada um de nós é como se fosse um quebra-cabeça e precisa se encaixar. E há um motivo para Jesus ter enviado no mundo, para o mundo, a sua mensagem por tantas pessoas diferentes, de formas às vezes diferentes, mas com a mesma essência. Então, se você pega um Confúcio lá na China, muito antiga, se você pega um Buda, se você pega um Gandhi, se você pega um Maomé, se você pega, eu estou tentando falar de religiões não cristãs, né? Supostamente não cristãs, mas que na essência pregam a mesma coisa. O Gandhi, que era hindu, quando leu o Sermão da Montanha, ele falou: se todos os livros se queimarem, que sobre este. Olha só. E ele não era cristão. Que sobre este. Porque a gente não entendeu ainda o Sermão da Montanha, a grandeza que tem lá. Então, cada mensagem vai se encaixar nas diversas pessoas. Jesus, sabendo da nossa diversidade, nós somos todos muito diferentes, ele deu milhões de possibilidades para que a gente consiga entender. Por isso que eu acho que tem tantos livros. Eu fiquei pensando, até antes de escrever, por que vai mais um livro, gente? Tem tanto livro. Para que tanto livro? Eu ficava pensando. E essa foi a resposta que eu encontrei, porque basta o Evangelho. O Evangelho diz tudo que a gente precisa. Mas nós temos formas diferentes de entendimento. E muitas vezes o Evangelho não nos serve, ele diretamente, na forma como ele foi escrito. Então eu preciso do Boa Nova, preciso de outras formas que digam a mesma coisa para mim. O Espiritismo não é o único caminho. O único caminho é o Cristo. Então, se você olhar para a doutrina católica, que é o conjunto de ideias, e pegar a essência, está excelente. No evangélico, excelente. No hindu, no Buda, excelente. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que já fizeram cursos na doutrina, que acham tudo muito interessante, muito lógico, tal, mas o coração é sensibilizado na missa católica. Essa pessoa tem que ir na missa. Porque a melhor religião é aquela que cria homens de bem. É só isso que precisa. E eu acho que é por isso que Kardec não recomendou que a gente buscasse novos espíritas, que a gente criasse espíritas. Porque, inclusive, se a gente lê o que é o Espiritismo, que é um livro de Kardec muito pouco lido, são diálogos, parece que, eu não sei se era alguém de outra religião, disse assim para ele: me convença que o Espiritismo é melhor. Eu falei assim: eu não. Ele respondeu: eu não. Tenho o menor interesse em te convencer. Se você quiser, você estude. Eu mesmo demorei anos para me convencer. Kardec falando. Porque não sei se vocês se lembram da história, Kardec não acreditava em nada disso. Falava tudo bobagem, não, tudo charlatanismo. Ele teve que ir lá e estudar o assunto para se convencer. E todos nós precisamos, só podemos ser autoconvencidos. Por isso que
fique em paz. Fique em paz. O Jesus, que é quem interessa, está dando possibilidade de todo mundo ser atingido, de uma forma ou de outra. Ok? Edgar, tudo tem sua hora ou a hora é a gente que faz? Diz a música que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas eu não sei se a música está certa. Olha, eu acho que é um pouco das duas coisas. Imagina, né? Nós estamos num caminho. Tem algumas coisas que só vão acontecer aqui na frente, não vão acontecer aqui atrás. Então eu posso dizer que essas coisas têm a sua hora. Podemos pensar na nossa vida humana, tem certas coisas que é para a adolescência, não é para a infância. Quantas vezes a gente fala para o filho, daqui a 10 anos a gente conversa. Né? Agora você não vai conseguir entender, eu não vou conseguir te explicar, não vai adiantar. Tá certo? Você pega uma criança de 4 anos, você não vai explicar para ela que ela tem que tomar uma vacina, tem que tomar um remédio que vai doer. Não adianta, ela não vai entender. Ela vai não querer e acabou. Tá certo? E é preciso que seja feita a cirurgia, etc. Então, algumas coisas têm a sua hora. Por exemplo, lá no começo do Livro dos Espíritos, Kardec insiste com os espíritos sobre Deus. E ele cutuca de um lado, cutuca de outro, o que é Deus, tal. Uma hora o Espírito fala, chega. Não vamos passar daqui, porque vocês não vão conseguir entender. Não vão conseguir entender, não existem palavras no vocabulário da gente que consiga explicar o absoluto, Deus. Então ele falou, chega. Não é a hora. A gente vai ter que crescer. Porque aí eles vão explicar um pouco, mas não tudo. Sobre Deus vai demorar um bom tanto, né? E agora, esse é um lado. Há outro lado. Então, dentro de nós, puxa, eu não consigo entender tal coisa. Talvez eu não consiga agora. O que eu devo fazer? Prosseguir. Porque a gente também, ao mesmo tempo que tem uma série de coisas nas nossas mãos na vida, tem uma série de coisas que não estão nas nossas mãos, que vão acontecer na hora que vão acontecer, que devem acontecer. Aí entra aquela questão tão difícil para nós que se chama fé. Por exemplo, digamos que eu descubro amanhã que eu tenho uma doença muito grave. E eu me pergunte por quê. Essa é uma pergunta problemática. Porque talvez eu não suporte a resposta. Lembre-se que há um motivo de imenso amor a gente não saber o nosso passado. Imenso amor. Eu não quero saber de jeito nenhum. Se alguém souber, guarde para si o meu, tá bem? Não me contem. Eu não quero saber. Eu não preciso saber do meu passado. Se Deus quiser me contar, Ele deve saber que eu estou pronto e que eu precisarei. Ok, eu aguardarei sem pressa. Entendeu? Então, por que eu estou com essa doença? Vai resolver, penso eu. Se eu souber, vai ajudar? Não vai. Para mim, não vai. Por isso que eu tenho proposto que a boa pergunta seja: para que eu estou doente? Essa pergunta eu consigo responder. Essa pergunta me leva para frente. Essa pergunta me motiva, me dá força, me dá compreensão. Sendo que o que eu fiz no passado não me dá nada disso. Então, não quero saber. Então, a fé entra e Kardec inaugura a fé que pensa. Não a fé sozinha, mas a fé que pensa. E o que a doutrina nos dá? Uma compreensão um pouco ampliada, não total, de como a vida funciona, dos mecanismos, das leis.
Ação e reação, plantar e colheita, amor, justiça. Ele nos dá esse quadro que nos conforta, porque a gente fica sabendo que a gente está em excelentes mãos, que a gente está submetido a um conjunto de leis justíssimas e amorosas. Essa é a melhor parte. Não apenas rígidas, não apenas inflexíveis, muito pelo contrário, mas misericordiosas, que compreende a nossa dificuldade de acertar e de crescer e de aprender. Essas leis compreendem, por isso que não há justiça sem amor. E o amor submete a justiça divina, e não o contrário. Por isso que o amor cobre a multidão de erros. Jesus demonstrando aí que o amor está acima da própria justiça divina. Então, ao nos trazer esse quadro que atende a nossa necessidade de lógica, de bom senso e racional, a gente se conforta e pode ter fé. Por que eu confio no caminho? Porque o caminho foi feito e é mantido por leis de amor. Então eu não tenho medo de dar o próximo passo. Porque é um passo, é um caminho feito sob medida para mim, adequado às minhas forças, ao meu entendimento, à minha capacidade de crescimento, nunca superior à minha capacidade, jamais. Por mais que eu fale, não consigo. Você pode conseguir. Pode conseguir. Senão seria ilógico, seria incoerente. Então, o futuro pode não ser mais alvo de medo. Porque o que vai ter no futuro? Eu digo para vocês o que vai ter no futuro de todo mundo. Quer que eu diga? Eu sei também. O futuro vai ter situações, como eu já disse, que você pode viver, que vão te ensinar um monte de coisa, que vão te abrir oportunidades para ser muito mais feliz do que é hoje, que vão te colocar em situações que vão estimular o seu crescimento, mas que vão precisar de muito esforço para serem vividas. Sem dúvida, porque nós não estamos aqui para brincadeira, aqui é uma escola, e na escola você precisa se esforçar, aqui não é parque de diversão. É assim que vai ser o nosso futuro. E cada vez mais vai ter alegria, se a gente aprender. Vai ter uma alegria que talvez a gente nunca tenha sentido. Nunca tenha sentido, que nem imaginamos o que é de tão grande. Por isso que se você pegar uma pessoa muito feliz aqui na terra, Jesus olha para essa pessoa e fala assim: como você é pouco feliz, vem, tem mais, tem muito mais, de uma forma que você não concebe, que eu nem consigo te explicar, você tem que sentir, então vem. E a gente cada vez mais vai, porque confia. Esse é o nosso futuro. Um futuro cada vez melhor, mesmo que a gente fazendo algumas bobagens hoje, a gente tenha que passar por desvios um pouco dolorosos, mas que terminam a gente se rendendo, todo mundo se rende ao Pai. Se alguém duvidar disso, leiam Libertação do André Luiz, onde a gente vê uma pessoa de 300, 600 anos brigando com Deus, coitado, brigando com Deus. E bastou que a mãe dele aparecesse para ele chorar como uma criança, carente de amor, como somos todos nós. 600 anos brigando com Deus. Ele aprendeu bastante coisa nesse tempo. Podemos ter certeza disso. Ok? O que perturba o seu coração? Já levantou 4, a perturbação é feita mesmo. Que bom. Foi. Sabe? Manifestar. Não, que bom. Às vezes a gente guarda uma questão, por exemplo,
Tem pessoas que vivem muito tempo tristes. Essa é uma perturbação. Essa é um incômodo. Muito tempo triste. Podemos falar sobre a tristeza, mas vocês não me perguntaram, eu não vou falar. Mas será que ela vive triste porque ela está triste ou porque ela se acostumou a se sentir triste e, com isso, achar que os outros vão olhar para ela com fragilidade e aceitá-la? Olha, isso acontece. E isso faz com que essa pessoa mereça mais ainda o nosso carinho. Tal engano, né? Imagina eu amargar minha vida para receber do outro atenção. Olha o nível de carinho que seria bom que a gente desse para essa pessoa. Porque a sua pergunta é muito interessante, porque principalmente na família, a gente fala assim, não, tal pessoa só está fazendo isso para chamar atenção. A gente fala isso, né? Na família. É, criança, só está chamando atenção. E parece, em criança é muito comum, e parece que quando a gente entende ou percebe que é assim, a gente diminui a gravidade da situação. Não, a coisa é tão grave quanto. Às vezes, vamos inverter a situação, às vezes nós agimos assim. Às vezes a gente tem um problema bem pequenininho, mas a gente encontrou alguém e a gente conta que é bem grandão. Para a pessoa falar, ai, mas você é tão legal, vai dar tudo certo, né? Afagar o ego, né? É um probleminha, lascou a unha, entendeu? Mas aí a gente vai lá e conta que quebrou o dedo, né? Tá certo? Por quê? Porque a gente quer colo. É válido querer colo. Mas tem pessoa que gosta de se fazer de... Sim, sim. E por que você acha que essas pessoas existem na nossa vida? Não, é para testar, mas é também para a gente aprender algo. A pessoa está sendo caridosa, cara. Sem dúvida, ela é professora. O professor. Então, gente, em tudo a gente precisa olhar para a gente e entender aonde está pegando. Porque uma coisa é você viver uma situação onde a outra pessoa está certa e você errada. Isso é uma coisa, é um exercício. O exercício de humildade, porque eu estou errado. O exercício de aceitar a crítica ou aceitar a corrigenda, eu estou errado. Esse exercício é um pouquinho mais fácil do que o próximo. E o próximo é quando o outro está errado. Quando o outro se faz de vítima, que a gente fala que está errado, né? Quando o outro quer chamar atenção, quando o outro nos ofende. O problema de quando o outro está errado é que a gente cresce. E massacra. Ou seja, a gente errou o teste. Por isso que antes do Cristo, 500 anos antes do Cristo, Moisés já disse, não julgueis. Nunca. Jamais. E quando a gente fala que alguém é vítima, está se falando de vítima, a pessoa está lá, né? A gente está julgando. Veja, o ato é esse mesmo. E a gente deveria analisar o ato e falar assim, nossa, essa pessoa está agindo dessa forma, por quê? Que carência imensa tem dentro dela. Por que ela acha que ela precisa agir assim para ter a minha atenção? Será que eu não estou dando atenção nenhuma para ela? Será que eu não estou percebendo a dor que está dentro dela? Por que eu não faço essas perguntas? Analisar a situação, se analisar e analisar o outro. Isso não tem julgamento, eu não estou julgando ninguém. Eu estou analisando a situação. Mas eu estou mais me analisando, que é o que me interessa, do que analisando o outro. Eu tenho uma frase divertidíssima que fala assim, a vida do outro realmente é do outro. E tem outra que eu gosto mais, que eu vi recentemente, o seguinte, o que falam de mim não me interessa. É boa essa.
As críticas que fazem a mim não me interessam. A não ser que cheguem a mim e me falem. E aí eu vou ver se... Bem, enfim. Então, nós precisamos cada vez mais olhar para dentro. Principalmente quando o outro está errado. Tem um dos livros de André Luiz, que eu não vou lembrar qual, que tem um obsessor e um encarnado, e está obsediando o encarnado porque o encarnado matou o obsessor. Matou a pessoa que agora está obsediando. E André está com, eu não sei com quem que ele está, um desses instrutores, e eles tentaram falar, não adiantou. Aí esse instrutor falou assim, o que nós podíamos fazer nós já fizemos. Mas o André falou, mas e eles vão ficar assim? Não, eu já pedi a alguém que saiba amá-los. Porque eles argumentaram com a lógica, com o bom senso, com o razoável. Isso não é suficiente. Então chegou, não sei se foi a ministra veneranda, alguém que ama. Muito mais do que eles. E eu me lembro que ela se aproximou, pensaram que era virgem, a Santa Maria... Nossa Senhora, e não era, né? Mas ela chegou toda iluminada com uma, né? E ela repreendeu a pessoa que tinha sido assassinada, que agora era o obsessor, repreendeu com muito amor, dizendo: o fulano errou, mas agora você está sendo pior do que ele, machucando ele muito mais do que você foi machucado. Ou seja, ele cresceu, né? Não, agora você me matou, agora eu vou aqui fazer o que eu quiser. E quem é que não tem culpa? Quem é que pode ferir alguém sem nunca ter ferido? Quem? Nenhum de nós. Por isso que o julgamento não é válido, não é bom, né? Então, todo mundo que entende, que só sabe muitas vezes ter a atenção por conta desses processos, como vitimização, como tristeza, ou outras formas de chamar a atenção, são pessoas que estão pedindo mais atenção, mais carinho, mais algo de nós. Eu não estou dizendo que a gente deva alimentar isso. Isso é muito importante. Ah, não, toda hora que a pessoa quiser falar comigo, eu vou falar com ela. Não. Porque não é só uma questão de ouvir. Eu vou ouvir com atenção e vou devolver para ela a responsabilidade dessa pessoa. Eu vou dar a minha opinião abalizada e, se possível, com muita paz no coração. Eu vou falar assim: olha, você, para resolver isso, você precisa agir assim, assim, assado. Talvez você tenha que falar isso 5 vezes. E na última eu falo assim: olha, tudo que eu podia te dizer eu já disse. Eu não tenho mais nada para te dizer de novo. Eu posso repetir de novo, mas eu vou repetir. Você precisa fazer isso, 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 isso. Senão você vai continuar assim, assim, assado. E você pode querer continuar assim. Você pode, ela pode, a pessoa pode, ela é dona da própria vida. Mas o mais importante não é ela, mas sou eu. Como que eu a recebo, como que eu vejo, como que eu lido com ela, o quanto ela me incomoda. Gente, as pessoas que nos incomodam são fantásticas. Um dia a gente vai agradecer a elas. Porque são elas que nos transformam. Professoras, são elas que nos nos transformam. As pessoas legais são legais. São ótimos, apoiam a gente, tal, mas não nos transformam. Não relam na ferida. Entende? O que mais, gente? Temos mais uma ou mais nenhuma? Você não pode ir embora. Não, não posso. Antes de você falar uma coisinha. Pois não. Porque a proposta da noite, você trouxe, eu queria colocar isso mesmo, para que você fechasse a sua palestra e nos falasse sobre isso. A proposta é o que te perturba. Sim. E aqui no seu livro,
esse livro maravilhoso aqui que você vai estar autografando. Você tem um capítulo aqui que ele diz assim: a vida não vai te deixar em paz. É verdade. Faz esse contra. Muito bom. A vida não vai nos deixar em paz, gente. Por amor. Por amor. O futuro chegou. Eu vou contar uma história. Eu tenho um amigo que ele é professor de cursinho há muitos anos. E uma vez, um garoto de 18 anos e quase 2 metros de altura deu uma enfrentadinha nele, sabe? E ele foi lá e enfiou o dedo no nariz, assim, não relou nele. Se fosse meu filho, levava um castigo agora. Porque está errado isso. E mandou ele para fora da sala. 15 minutos depois, a diretora voltou e chamou o professor para fora da sala. Queria falar com ele. E disse que esse aluno que estava na diretoria estava chorando na diretoria. Aí o professor falou: mas por que ele está chorando? Não aconteceu nada. Não relei nele. E a resposta tem tudo a ver com a nossa conversa. O aluno disse para a diretora que ele estava chorando porque ele gostaria que o pai dele agisse assim com ele. Porque o pai dele não se importava com ele e deixava ele fazer tudo que ele quisesse. Eu já vi casos assim, Se a vida fosse feita sem nenhum cuidado sobre nós, a gente teria certeza que a gente não seria amado. Mas a vida cuida tanto de nós que ela não vai nos deixar em paz. Ela vai nos incomodar, vai nos cutucar, vai jogar para cima e esperar cair, para ver se a gente acorda. Por quê? Porque a vida vai nos fazer felizes. Ela vai dobrar os nossos joelhos, se necessário for. E não precisa de muita coisa, não. Basta uma dor de dente. A gente já dobra fácil, tá certo? Uma dorzinha de dente, a gente já ajoelha. Então, por amor, o Pai vai nos perturbar bastante. Nós vamos ter muitas perturbações, muitos incômodos, para que a gente desperte e para que a gente descubra quem a grandeza que está dentro de nós. Nós somos o grande ignorado da nossa própria vida. Nós conhecemos todo mundo que nos cerca, mas não nos conhecemos. Sabemos mais do outro do que de nós. Tanto é que a gente se surpreende quando alguém conta alguma coisa sobre o que eu fiz. Nossa, você não percebeu que você estava gritando com a pessoa? Não percebi, normal. Não, você gritou, blá, 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 blá. Tal o nosso nível de inconsciência. Nós vivemos a maior parte da vida inconscientes, sem saber por que fez o que fez. Sem saber. E nessa inconsciência, o que aparece? As nossas reações automáticas, os nossos sentimentos deseducados. Aparece o bateu, levou, que a gente aprendeu lá no reino animal, porque no reino animal bateu, levou. Porque eles vivem pela sobrevivência e perpetuação da espécie. E não tem culpa. Por quê? Porque não escolhem. Eles são comandados pelos instintos. Nós, que já temos consciência de nós, estamos aprendendo a escolher. Aprendendo a viver consciente e escolher o bem e o mal. O que é bom e o que é mal para nós e para os outros. É para isso que a gente está aqui. Esse é o nosso nível.
né? Então, o pai, por amor, não vai deixar a gente em paz. E isso é um ato de... Quanto mais importunado você for pela vida, se sinta mais amado. Porque imagina se Deus te largasse. Há muitos anos eu ouvi uma prece, numa casa espírita inclusive, que dizia assim, num trechinho inesquecível: Senhor, não me deixe entregue a mim mesmo. Não me deixe. Porque aí eu vou me perder feio mesmo. Eu já me perco com o Senhor segurando assim, não vai para lá, vai para lá, já me perco. Imagina se Ele me deixar solto. E Ele cuida. Ele cuida. Diferente desse pai, desse filho, que não se importava com ele, nunca o incomodava, nunca falava um não. Deixava ele fazer tudo. E, portanto, ele nunca se sentiu amado. E por isso ele estava chorando, porque foi repreendido. Nós somos repreendidos quase todos os dias e reclamamos. Vocês veem como a gente age de forma adolescente? Que só reclama? Igualzinho. É a nossa idade espiritual. Eu acho que a gente, inclusive, deve ter 4 anos de idade espiritual. Adolescente já é bastante. Vamos pensar nisso, gente? De como nós precisamos pegar o que a gente estuda e trazer para a vida, que eu estou vivendo. Não há uma desconexão. O Livro dos Espíritos, por exemplo, o Evangelho, a Bíblia, é para o dia a dia. Não é para viver aqui dentro, somente. Aliás, aqui é fácil, aqui é treino, viu? Aqui não vale, viu, gente? Todo bem que a gente faz aqui dentro não vale. De tão fácil que é. Vai lá em casa, dentro da nossa casa, é lá que é o trabalho de verdade. Lá. Aqui é treino. Ok? Aqui a gente estuda, lá é a sabatina, né? Lá é de verdade. Aqui é simulado, sabe? Quando você faz uma prova de mentirinha, assim, só para testar, só para... Ah, tá, entendi. Vai lá. Lá vale nota. Aqui não vale, não. Lá vale nota. Ok? Está ao alcance da nossa mão. Não é difícil. A gente que não quer. Foi dito no início, né? O mínimo dos seus. Então vamos entender por que a gente não quer. Porque a gente destrava. Resolve o problema do encanamento. Mexe ali, dá o remédio correto. E pelo jeito o remédio é bem simples. Porque precisa de muito pouco esforço. Gente, eu acho, só para finalizar, que a felicidade, ou a alegria, ou a paz de viver está ao alcance da mão de todos nós. Alcance da mão. É preciso fazer esse movimento íntimo. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de poder falar sobre coisas e pensar sobre coisas tão importantes que eu levo para a minha vida e para a minha experiência, porque eu também preciso resolver os meus desafios. Eles estão me aguardando. Aqui mesmo, dentro de mim. Muito obrigado, viu?